Milionário cego reconhece a voz de sua nova cuidadora e descobre que era um amor do passado. Olá, queridos ouvintes. Antes de começarmos esta história emocionante, gostaria de fazer um convite especial. Se você está aqui pela primeira vez, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas narrativas. E você que já nos acompanha, deixe nos comentários seu nome e a cidade de onde você nos ouve. Adoramos saber que nossas histórias alcançam corações em todos os cantos do país e do mundo. Agora prepare-se para uma jornada inesquecível. A voz atravessou o silêncio da sala como uma melodia esquecida que de repente volta a tocar no rádio, trazendo consigo uma avalanche de memórias. Felipe Andrade sentiu cada músculo de seu corpo se contrair, os dedos apertando com força os braços da poltrona de couro onde estava sentado. Seu coração disparou de uma forma que não acontecia há anos. Desde antes do acidente, desde antes da escuridão permanente que agora era sua companheira constante. Bom dia, Sr. Andrade. Meu nome é Marina, e a partir de hoje serei sua nova cuidadora. Aquela voz, suave, mas com uma firmeza particular, a leve rouquidão nas vogais, o jeito específico de pronunciar o R. Felipe conhecia aquela voz como conhecia a própria respiração. Era impossível. Tinha que ser impossível. Marina! Ele repetiu, e percebeu que sua própria voz saiu trêmula, quase fraca. Marina como? Houve uma pausa. Felipe podia sentir a presença dela a poucos metros de distância. Podia ouvir a leve respiração, o discreto farfalhar de roupas, quando ela mudou o peso de um pé para o outro. Marina Oliveira Costa, senhor. O sobrenome era diferente. Claro que seria. Tinham-se passado 15 anos. Pessoas se casam, mudam de nome. Mas aquela voz... Felipe não conseguia se enganar. Não sobre aquela voz. Ele começou, mas as palavras morreram em sua garganta. Como perguntar? Como indagar se ela era a mesma Marina que ele havia conhecido quando tinha 25 anos? A mesma Marina cujo riso ele ainda conseguia ouvir em sonhos? A mesma Marina que havia desaparecido de sua vida como se nunca tivesse existido? Seus dedos tamborilaram nervosamente no braço da poltrona. Dona Célia, sua governanta, tinha mencionado que a nova cuidadora era muito competente, recomendada por uma agência respeitável de Florença. Mas não havia dito o nome completo. Ou talvez tivesse dito, e ele não prestou atenção, perdido como estava em sua rotina de autocomiseração. Senhor Andrade, o senhor está bem? A voz de Marina soou mais próxima agora, tingida com uma nota genuína de preocupação. Estou. A mentira saiu rápida demais. É só que... Sua voz me parece familiar. Outro silêncio, mais longo desta vez. O senhor já morou em Barcelona? Marina perguntou, e havia algo na pergunta. Uma hesitação. Talvez uma esperança cautelosa, que fez o coração de Felipe saltar ainda mais forte. Barcelona. A cidade onde tudo havia começado. A cidade onde 15 anos atrás, um jovem empresário brasileiro em ascensão havia conhecido uma estudante de arquitetura com sonhos maiores que o mundo. Sim, Felipe respondeu e pela primeira vez em 3 anos, desde o acidente que o deixara cego, sentiu algo além da amargura e resignação que haviam se tornado suas companheiras constantes. Sentiu algo que se parecia perigosamente com esperança. Sim, já morei em Barcelona. Para entender o peso daquele momento, precisamos voltar no tempo, para uma noite de verão em Barcelona, quando Felipe Andrade tinha 25 anos e o mundo inteiro parecia estar ao alcance de suas mãos. Felipe havia chegado à capital catalã 6 meses antes, enviado pela empresa de tecnologia de sua família para abrir uma filial europeia. Era jovem, ambicioso e carregava nos ombros o peso das expectativas de um pai exigente
e uma mãe que via nele a realização de todos os seus sonhos não conquistados. O sobrenome Andrade tinha peso no Brasil, principalmente em Curitiba, onde a família havia construído seu nome através de gerações de trabalho árduo e decisões empresariais inteligentes. Mas Barcelona era diferente. Lá, Felipe era apenas mais um estrangeiro tentando fazer negócios em uma cidade que já tinha visto milhares como ele vir e ir. E talvez tenha sido exatamente isso, a possibilidade de ser apenas Felipe, sem o peso do sobrenome, que o atraiu para aquela pequena cafeteria na Rambla del Raval, naquela noite específica de julho. O lugar era aconchegante, sem as pretensões dos estabelecimentos mais turísticos. Paredes de tijolo aparente, iluminação suave de luminárias antigas e um aroma de café recém-moído misturado com o cheiro de livros velhos que vinham da pequena biblioteca improvisada no canto. Felipe havia escolhido uma mesa próxima à janela, de onde podia ver as pessoas passarem na rua, cada uma carregando suas próprias histórias, suas próprias urgências. Ele estava tão absorto em seus pensamentos, preocupações sobre o contrato que precisava fechar, dúvidas sobre se estava realmente feliz com o caminho que sua vida estava tomando, que quase não percebeu quando alguém se sentou à mesa ao lado da sua. "Com licença", uma voz feminina disse em português com um sotaque claramente brasileiro. "Você por acaso sabe se tem tomada por aqui? Meu notebook está morrendo e eu preciso terminar este projeto." Felipe levantou os olhos e se viu olhando para uma mulher de aproximadamente sua idade, talvez 1 ou 2 anos mais nova. Ela tinha cabelos castanhos ondulados que caíam até os ombros, olhos escuros que brilhavam com uma mistura de determinação e cansaço, e havia manchas de tinta, azul e branca, em seus dedos e até mesmo em uma das bochechas. "Tem uma ali no canto", Felipe respondiu, apontando para a parede oposta. "Mas acho que já está ocupada." A moça olhou na direção indicada e suspirou, passando uma mão pelos cabelos de forma distraída, o que apenas espalhou mais tinta. Felipe percebeu agora que eram manchas de aquarela pelo rosto. "Claro que está", ela murmurou, mais para si mesma do que para ele. Então, como se tomasse uma decisão repentina, olhou diretamente para Felipe. "Olha, eu sei que isso é completamente estranho e inadequado, mas você poderia me emprestar sua tomada por uns 20 minutos? Eu prometo que não vou roubar seus dados nem nada. É só que eu tenho uma apresentação amanhã de manhã, e se eu não terminar este render hoje, estou oficialmente acabada." Havia algo na forma como ela falou, uma mistura de desespero e humor próprio, que fez Felipe sorrir pela primeira vez em dias. "Claro", ele disse, gesticulando para a cadeira vazia em sua mesa. "Pode usar, mas só se você me contar o que é um render." E assim, sem nenhuma cerimônia, sem nenhum sinal do destino, Marina Oliveira se sentou à mesa de Felipe Andrade, e as engrenagens do destino começaram a girar. "Sério?", Marina perguntou enquanto conectava seu notebook, os olhos brilhando com o tipo de entusiasmo que só vem quando alguém tem a chance de falar sobre sua paixão. "Você realmente quer saber?" "Realmente quero", Felipe respondeu, e percebeu que não estava mentindo. Havia algo refrescante na energia daquela mulher, algo que contrastava agudamente com as conversas calculadas e formais que ele tinha tido nas últimas semanas. E Marina contou. Explicou que era estudante de arquitetura no último ano de sua graduação na Universidade Politécnica da Catalunha, que havia vindo para Barcelona 2 anos antes com uma bolsa de estudos, deixando para trás sua família em Belo Horizonte. Que o render era uma representação visual computadorizada de um projeto arquitetônico que ela estava desenvolvendo. Uma proposta de revitalização de um bairro antigo de Barcelona, transformando-o em um espaço comunitário sustentável. "É ambicioso demais, eu sei", Marina disse, seus dedos dançando sobre o teclado enquanto falava, os olhos alternando entre Felipe e a tela do computador.
Meu professor disse que eu deveria pensar menor, ser mais realista. Mas onde está a graça em ser realista? Se vamos sonhar grande, certo? Felipe ficou fascinado. Não apenas pelo projeto, embora ele pudesse ver, mesmo nas imagens incompletas na tela, que Marina tinha talento real, mas pela forma como ela falava. Havia uma paixão ali, uma crença genuína em seu trabalho que ele tinha perdido em algum lugar entre reuniões intermináveis e planilhas de lucros. E você? Marina perguntou depois de um tempo, finalmente levantando os olhos da tela por mais de 2 segundos. O que te traz para Barcelona? Deixa eu adivinhar. Negócios. Como você sabe? Felipe perguntou, genuinamente surpreso. Marina deu um sorriso que iluminou todo o seu rosto. O terno impecável, mesmo sendo 9 da noite. A pasta de couro cara ao lado da cadeira. A forma como você estava olhando pela janela, como se estivesse tentando resolver um problema muito complexo. Além disso, ela apontou para o notebook dele, ainda aberto sobre a mesa. Você tem uma planilha Excel aberta com o que parecem ser projeções financeiras. Foi um palpite educado. Felipe riu, um riso genuíno que o surpreendeu. Tá bem, você me pegou. Sim, negócios. Estou abrindo uma filial da empresa da minha família aqui. Que tipo de empresa? Tecnologia. Desenvolvimento de software corporativo, principalmente. E Marina assentiu, mas Felipe podia ver que ela já estava perdendo interesse, sua atenção voltando para seu projeto. Ele não se ofendeu. Pelo contrário, havia algo encantador na forma como ela era completamente transparente, sem joguinhos sociais ou falsas cortesias. Eles trabalharam em silêncio companheiro pelos próximos 20 minutos, Marina concentrada em seu render, Felipe fingindo ler e-mails, mas na verdade observando discretamente, ele esperava, a forma como ela mordia o lábio inferior quando concentrada, como seus olhos se estreitavam quando algo não saía como ela queria, como ela murmurava para si mesma em português quando conseguia resolver um problema. Pronto, Marina finalmente declarou, salvando o arquivo com um floreio dramático. Você acabou de testemunhar um milagre. 20 minutos antes do prazo, meu projeto está completo. Parabéns, Felipe disse, e quis dizer mais. Quis estender a conversa, mas as palavras pareceram fugir dele. Marina começou a desconectar seu notebook, guardando cuidadosamente todos os seus pertences em uma mochila surrada que já tinha visto dias melhores. Ela se levantou, jogou a mochila nas costas e então olhou para Felipe com um sorriso genuíno. Obrigada. Você literalmente salvou minha vida hoje, ou pelo menos minha nota. Foi um prazer, Felipe respondeu, e então, surpreendendo a si mesmo, acrescentou, Marina, certo, eu sou Felipe. Legal te conhecer, Felipe, que trabalha com tecnologia. Ela disse, já se virando para sair. Espera, Felipe chamou e ela parou, olhando para trás com curiosidade. Você gostaria de tomar um café algum dia? Quer dizer, um café de verdade, onde você não está correndo contra um prazo? Marina inclinou a cabeça, estudando-o por um momento que pareceu durar uma eternidade. Então, para o alívio e deleite de Felipe, ela sorriu. Sabe de uma coisa? Eu adoraria, mas só se você prometer não me julgar quando eu pedir o 3º cappuccino. Eu tenho um problema sério com café. E assim começou. Um café levou a um jantar. Um jantar levou a um passeio pelo Parque Güell. Um passeio levou a noites, conversando até o amanhecer, na pequena varanda do apartamento minúsculo que Marina dividia com outras 2 estudantes no Grácia. Felipe descobriu que Marina era diferente de todas as mulheres que ele havia conhecido. Ela não se impressionava com seu dinheiro ou sua posição. Na verdade, ela frequentemente o provocava sobre seu lado corporativo, como ela chamava. Mas ela também via partes dele que ele mesmo tinha esquecido que existiam. A parte que gostava de arte, que podia passar horas em museus, a parte que sonhava com mais do que apenas sucesso financeiro. Marina o desafiava.
questionava suas escolhas. Fazia-o pensar sobre o que realmente queria da vida, não o que seus pais ou a sociedade esperavam dele. E, ao mesmo tempo, ela o aceitava completamente, com todas as suas falhas e incertezas. Você sabe o que é engraçado? Marina disse uma noite, enquanto eles caminhavam pela praia de Barceloneta, o Mediterrâneo brilhando sob a luz da lua. Já fazia 3 meses desde que se conheceram, e Felipe não conseguia mais imaginar sua vida sem ela. Você estava tão focado em construir essa imagem de sucesso, em ser o que todo mundo esperava, que se esqueceu de construir a si mesmo. E o que eu deveria fazer? Felipe perguntou, não defensivamente, mas com genuína curiosidade. Não sei, Marina respondeu entrelaçando seus dedos aos dele. Mas acho que a resposta não está em planilhas e reuniões de diretoria. Está aqui. Ela tocou levemente o peito dele sobre o coração. O que seu coração quer, Felipe? Não seu cérebro racional, não suas obrigações familiares. Seu coração. Felipe parou de andar, virando-se para encará-la completamente. A brisa do mar brincava com os cabelos dela, e a luz da lua refletia em seus olhos escuros. Naquele momento, ele soube a resposta. Você, ele disse simplesmente. Meu coração quer você. Marina sorriu, aquele sorriso que ele tinha aprendido a amar, e se inclinou para beijá-lo. E por um momento, ali na praia de Barcelona, com o som das ondas ao fundo e o gosto de sal nos lábios, Felipe Andrade foi completamente feliz. Mas a felicidade, como Felipe aprenderia da forma mais dolorosa, nem sempre dura. O relacionamento deles floresceu durante os meses seguintes. Felipe passou a equilibrar melhor seu tempo, dedicando-se não apenas ao trabalho, mas também a explorar Barcelona com Marina, a conhecer seus amigos, a fazer parte de sua vida de maneiras que iam além do romântico. Eles se tornaram melhores amigos, confidentes, parceiros em todos os sentidos da palavra. Marina se formou com honras, seu projeto de revitalização urbana, ganhando elogios de professores e até mesmo a atenção de alguns escritórios de arquitetura locais. Felipe estava explodindo de orgulho, organizando uma pequena festa em um restaurante charmoso para celebrar sua conquista. Para a futura arquiteta mais brilhante de Barcelona, Felipe brindou naquela noite, cercado pelos amigos de Marina e alguns colegas de trabalho dele. Que seus prédios sejam tão sólidos quanto seu caráter e seus designs tão belos quanto você. Marina corou, rindo e jogando um guardanapo nele. Você está ficando cafona, Andrade. Devo me preocupar? Definitivamente. Ele respondeu com um sorriso. Porque pretendo ficar ainda mais cafona conforme os anos passarem. Era uma promessa, embora ele não soubesse disso na época. Uma promessa de futuro, de anos juntos, de uma vida compartilhada. E Marina parecia entender isso, porque seu sorriso suavizou, tornando-se mais íntimo, mais profundo. Eu não me importaria com isso, ela disse baixinho, apenas para ele ouvir. Mas o universo, como Felipe aprenderia, tem seus próprios planos, e nem sempre eles se alinham com os nossos desejos. A primeira fissura apareceu 2 semanas depois da formatura de Marina. Felipe estava em seu apartamento. Ele havia alugado um lugar maior e mais confortável no Eixample, embora passasse a maior parte das noites no minúsculo estúdio de Marina, quando seu celular tocou. Era seu pai. Felipe, preciso que você volte para o Brasil. As palavras foram diretas, sem preâmbulo, do jeito típico de Roberto Andrade. Seu pai nunca foi de rodeios. Pai, eu não posso simplesmente largar tudo aqui. A filial está em um momento crucial. Seu irmão estragou tudo. A voz de Roberto estava tensa, carregada de uma raiva contida. O investimento em São Paulo, aquele que eu confiei a ele, foi um desastre completo. Perdemos milhões. Eu preciso de você aqui para consertar isso. Você é o único em quem posso confiar. Felipe sentiu seu estômago afundar.
Seu irmão mais novo, Diego, sempre foi o filho problemático, o que tomava decisões impulsivas, o que deixava o coração governar a cabeça. Mas dessa vez, parecia que ele tinha se superado. Por quanto tempo? Felipe perguntou, já sabendo que não ia gostar da resposta. Não sei. Meses, talvez. Talvez mais. Felipe, a empresa está em risco. Sua família está em risco. Eu preciso de você aqui. E ali estava. O peso familiar que Felipe tinha conseguido deixar de lado brevemente em Barcelona, voltando com força total. A obrigação, a lealdade, o dever. Eu vou ver o que posso fazer, Felipe disse finalmente. Não é uma questão de ver o que pode fazer, Roberto retrucou. É uma questão de fazer. Eu preciso de você aqui em 2 semanas. No máximo. A ligação terminou. E Felipe ficou sentado em seu sofá, olhando para o telefone em sua mão, como se fosse um objeto alienígena. 2 semanas. Como ele poderia deixar Barcelona, deixar Marina, em 2 semanas? Mas quando ele contou para Marina naquela noite, ela reagiu de uma forma que ele não esperava. Então você vai, ela disse simplesmente. Eles estavam na varanda dela, dividindo uma garrafa de vinho barato que ela adorava, apesar de Felipe poder facilmente pagar algo melhor. Não é tão simples assim, Mari. Mas é, Marina interrompeu, virando-se para encará-lo. Havia algo em seus olhos, algo que Felipe não conseguia decifrar completamente. Determinação, talvez. Ou resignação. É sua família, Felipe. É seu dever. E você sempre foi alguém que leva suas obrigações a sério. É uma das coisas que eu admiro em você. Ela quase disse amo. Felipe percebeu. E o fato de que ela não disse fez algo apertar em seu peito. Eu volto, Felipe disse, pegando as mãos dela. Assim que eu resolver isso, eu volto. Para você, para nós. Marina sorriu, mas era um sorriso triste, carregado de algo que Felipe não conseguia nomear. Claro que volta, ela disse. Mas havia uma falta de convicção em sua voz que o assustou. As 2 semanas seguintes passaram em um borrão de preparativos, despedidas adiadas e conversas sobre o futuro que sempre pareciam terminar inconclusas. Felipe tentou convencer Marina a ir com ele, mas ela tinha acabado de conseguir uma posição em um escritório de arquitetura prestigiado em Barcelona, uma oportunidade que ela tinha perseguido desde que chegara à cidade. Não posso simplesmente largar isso, Felipe, ela explicou. Assim como você não pode largar sua família, nós 2 temos nossas responsabilidades. Na noite antes de sua partida, eles se encontraram em seu lugar favorito, a pequena cafeteria onde tudo começou. Parecia apropriado, de alguma forma, fechar um círculo. Isso não é um adeus, Felipe insistiu, segurando as mãos dela sobre a mesa. É só um até breve. Eu volto em alguns meses, resolvo tudo no Brasil, e então podemos planejar nosso futuro adequadamente. E se demorar mais do que alguns meses? Marina perguntou baixinho. Então nós encontramos uma forma. Ligações, videochamadas, visitas. O que for preciso, Mari, porque você é a pessoa mais importante da minha vida. Eu não vou perder você. Marina apertou suas mãos e havia lágrimas em seus olhos que ela piscou rapidamente para afastar. Promete uma coisa para mim? Ela pediu. Qualquer coisa. Não se perca. Não deixe que as obrigações e expectativas te consumam completamente. Lembra daquele Felipe que eu conheci, aquele que estava aprendendo a ouvir seu coração? Não o deixe desaparecer. Eu prometo, Felipe disse. E naquele momento, ele acreditou completamente que poderia manter essa promessa. Eles se beijaram ali na pequena cafeteria, enquanto o mundo continuava girando ao redor deles, alheio à pequena tragédia pessoal que estava se desenrolando. E então Felipe foi embora, carregando sua mala e seus planos de voltar em breve, sem saber que estava deixando para trás a melhor parte de si mesmo. Os primeiros meses foram exatamente como eles tinham previsto. Ligações diárias,
às vezes durando horas. Videochamadas, onde eles simplesmente trabalhavam lado a lado, cada um em seu laptop, mas juntos através de pixels e conexão de internet. Mensagens de texto constantes sobre coisas pequenas e grandes. Felipe enviava fotos das chuvas de Curitiba, Marina mandava imagens dos projetos em que estava trabalhando. Eu sinto sua falta. Virou uma frase constante entre eles, um mantra repetido em português e espanhol, sussurrado através de fusos horários e quilômetros de distância. Felipe estava trabalhando incansavelmente para consertar o desastre que seu irmão tinha criado. As reuniões se estendiam até tarde da noite. Os finais de semana eram consumidos por análises de danos e estratégias de recuperação. Seu pai estava constantemente no seu pé, pressionando, exigindo, lembrando-o de que o futuro da empresa dependia dele. Só mais um mês, Felipe dizia para Marina. Só preciso fechar este acordo e então as coisas vão se estabilizar. Mas um mês se tornou 2. 2 se tornaram 3. E com cada mês que passava, Felipe podia sentir algo mudando. Não de repente, não dramaticamente, mas gradualmente, como a maré que se afasta tão lentamente que você não percebe até que a praia está seca. As ligações começaram a ficar mais curtas, não por falta de amor ou interesse, mas por pura exaustão. Felipe estava trabalhando 16 horas por dia, e quando finalmente tinha tempo para ligar, era tarde demais em Barcelona, ou muito cedo, e Marina estava no meio de uma apresentação importante ou um prazo apertado. As conversas que antes fluíam naturalmente começaram a parecer forçadas. Eles ficavam sem coisas para dizer porque suas vidas estavam se desenrolando em mundos completamente separados. As experiências que antes compartilhavam, agora aconteciam em solidão. Como foi seu dia? Começou a aparecer uma pergunta vazia, porque como você resume 16 horas de reuniões estressantes e decisões difíceis em uma resposta que não soe como uma reclamação constante? E então veio o dia em que Felipe percebeu, com um sentimento de horror crescente, que tinha esquecido de ligar para Marina. Ele tinha estado tão envolvido em negociações que o dia inteiro tinha passado. E apenas quando estava deitado na cama, às 2 da manhã, é que percebeu que não tinha falado com ela. Ele pegou o telefone imediatamente, mas havia uma mensagem dela, enviada algumas horas antes. Sei que você deve estar ocupado. Não precisa ligar de volta tão tarde. Falamos amanhã. Te amo. 3 frases simples que de alguma forma carregavam tanto peso, tanta tristeza não dita. E Felipe soube, naquele momento, que eles estavam perdendo um ao outro. Ele tentou compensar. Começou a planejar uma visita a Barcelona, bloqueando datas em seu calendário, ignorando as reclamações de seu pai sobre timing inadequado. Mas então surgiu uma oportunidade, um contrato massivo com uma empresa de Milão que poderia não apenas salvar a empresa, mas elevá-la a um novo patamar. Uma oportunidade que requeria que Felipe viajasse para a Itália exatamente nas datas que ele tinha planejado estar em Barcelona. Eu entendo, Marina disse quando ele contou, mas sua voz estava plana, desprovida da animação usual. É uma grande oportunidade, você tem que ir. Mari, eu sinto muito, eu juro que eu vou reagendar. Felipe, não. Ela interrompeu, e havia algo definitivo em seu tom que fez o sangue dele gelar. Não faça promessas que você não pode cumprir. Não é justo para nenhum de nós. O que você está dizendo? Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Felipe podia ouvir o som de tráfego ao fundo. Marina devia estar em algum lugar fora, talvez caminhando pela cidade que eles um dia tinham explorado juntos. Estou dizendo que talvez nós precisemos ser realistas sobre isso. Marina finalmente respondeu, e sua voz estava embargada, como se ela estivesse segurando lágrimas. Você tem sua vida aí, suas responsabilidades. Eu tenho a minha aqui,
E por mais que nos amemos, talvez amor não seja suficiente quando nossas vidas estão indo em direções completamente diferentes. Não, Felipe disse, e percebeu que estava de pé agora, caminhando pelo seu quarto, como se movimento pudesse de alguma forma mudar a direção desta conversa. Não, Marina, não faça isso. Nós podemos fazer funcionar. Eu só preciso de mais um pouco de tempo. Quanto tempo, Felipe? Marina perguntou, e agora ela estava definitivamente chorando. Mais um mês? 6 meses? 1 ano? E então o quê? Você volta para Barcelona e deixa sua família novamente? Ou eu deixo minha carreira aqui e vou para o Brasil, para uma vida que eu nem sei se quero? Você não quer estar comigo? As palavras saíram antes que Felipe pudesse pará-las, cruas e feridas. Claro que eu quero, Marina respondeu imediatamente. Mas eu também quero. Eu mereço alguém que esteja presente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Alguém que faça de mim uma prioridade, não apenas algo para encaixar entre reuniões e obrigações familiares. E você merece alguém que possa estar lá para você, que entenda seu mundo, suas pressões. Nós dois merecemos mais do que ligações apressadas e promessas quebradas. Felipe sentiu como se alguém tivesse tirado o chão debaixo de seus pés. Então é isso? Você está terminando comigo? Não, Marina disse baixinho. Eu estou deixando você ir. Porque segurar algo que está claro que não pode funcionar agora é apenas prolongar a dor para nós dois. Mari, eu te amo, Felipe Andrade. Provavelmente vou te amar sempre. Mas às vezes, amor significa deixar ir. Deixar a outra pessoa viver a vida que ela precisa viver, mesmo que não seja com você. E então ela desligou. E Felipe ficou ali, parado no meio de seu quarto em Curitiba, segurando um telefone silencioso, sentindo como se uma parte essencial dele tivesse sido arrancada. Ele tentou ligar de volta, várias vezes, mas Marina não atendeu. Ele enviou mensagens, primeiro desesperadas, depois argumentativas, finalmente apenas tristes. Algumas ela respondeu, mas as respostas eram curtas, gentis, mas distantes. Como se ela já tivesse começado o processo de se distanciar, de construir paredes ao redor de seu coração. Depois de algumas semanas, Felipe parou de tentar. Não porque parou de se importar, mas porque finalmente entendeu o que Marina estava dizendo. Ela tinha razão. Eles estavam em momentos diferentes de suas vidas, com prioridades e responsabilidades que não se alinhavam. E por mais doloroso que fosse, talvez deixar ir fosse a coisa mais amorosa que eles poderiam fazer um pelo outro. Ele deletou seu número, não porque queria esquecer, mas porque saber que estava lá, tão fácil de discar, mas impossível de alcançar, era uma tentação e uma tortura constantes. Ele parou de seguir suas redes sociais, não por raiva, mas por autopreservação. Ver suas fotos, suas conquistas, sua vida continuando sem ele era demais para suportar. E ele se enterrou em trabalho. Se jogou completamente nas responsabilidades que tinha tentado equilibrar quando estava com Marina. E funcionou, de certa forma. A empresa se recuperou, prosperou até. Felipe provou ser tão capaz quanto seu pai sempre acreditou que seria. Mas ele era diferente agora, mais duro talvez, mais focado, certamente, mas também mais vazio. Como se a parte dele que sabia sorrir, genuinamente, que sabia sonhar além de planilhas e projeções financeiras, tinha ficado para trás em Barcelona, em uma pequena varanda com vista para luzes da cidade, com uma mulher que tinha visto o melhor dele e depois teve que deixá-lo ir. Os anos passaram. Felipe teve outros relacionamentos, mas nenhum que fosse além de superficial. Como você explica para alguém novo que você já deixou a melhor parte de você com outra pessoa? Como você abre seu coração quando sabe que existe um buraco ali que tem a forma exata de alguém específico? Ele ouvia,
ocasionalmente, através de conhecidos mútuos que ainda tinha em Barcelona, sobre Marina, que ela estava indo bem, que seu trabalho estava ganhando reconhecimento. Uma vez, ele soube que ela tinha se casado e sentiu como se tivessem enfiado uma faca em seu peito. Mas ele não procurou saber mais, não investigou, não olhou fotos. O que era o ponto? Ela tinha seguido em frente, era hora dele fazer o mesmo. E então veio o acidente. Tinha sido um dia comum de trabalho. Felipe, agora com 37 anos, estava voltando de uma reunião em São Paulo, dirigindo na rodovia que ligava a capital paulista a Curitiba. Era uma viagem que ele tinha feito centenas de vezes, tão familiar quanto a rota de sua casa ao escritório. O clima estava ruim, uma chuva pesada que reduzia a visibilidade e tornava a estrada escorregadia. Mas Felipe era um motorista experiente e cauteloso. Ele tinha reduzido a velocidade, aumentado a distância do carro à frente, ligado os faróis. Tinha feito tudo certo. O que ele não podia ter previsto era o caminhão que veio da direção oposta, aquaplanando na curva, perdendo o controle e invadindo sua pista em questão de segundos. Felipe viu os faróis vindo em sua direção. Teve tempo apenas para pensar não, antes de virar o volante bruscamente, tentando desviar. Seu carro saiu da estrada, bateu contra o guarda-rail, capotou 2 vezes antes de finalmente parar, de lado, no acostamento. Ele estava consciente, milagrosamente. Podia sentir dor, muita dor, mas estava vivo. Podia ouvir vozes se aproximando, pessoas gritando, alguém dizendo para ligar para a ambulância. Tentou abrir os olhos para ver quem estava falando, para pedir ajuda, mas não conseguiu. Por favor, ele tentou dizer, mas sua voz saiu apenas como um murmúrio fraco. Meus olhos, não consigo abrir meus olhos. E então tudo ficou preto. Quando acordou no hospital, 3 dias depois, a primeira coisa que perguntou foi sobre sua visão. Os médicos trocaram olhares preocupados antes de explicar. O acidente tinha causado trauma severo na área do crânio próximo aos olhos. Tinha havido sangramento, inchaço. Eles tinham feito o que podiam, mas... Mas o quê? Felipe tinha exigido sua voz rouca de desuso. Digam logo. Senhor Andrade, o médico tinha dito, sua voz profissional, mas não sem compaixão. O trauma resultou em dano ao nervo óptico. Fizemos diversas cirurgias, tentamos várias abordagens, mas a perda de visão é permanente. Permanente. Felipe repetiu a palavra como se fosse em um idioma estrangeiro que ele não entendia completamente. Sinto muito, o médico disse. Mas você está vivo. As lesões poderiam ter sido muito piores. Com tempo e reabilitação, você poderá viver uma vida plena e... Saiam. Felipe interrompeu. Todos vocês saiam. E eles saíram, deixando-o sozinho na cama de hospital, cercado pela escuridão que agora seria sua companheira permanente. Os meses seguintes foram os mais difíceis da vida de Felipe. Ele passou por raiva, jogando coisas, gritando com enfermeiras e terapeutas que apenas tentavam ajudar. Passou por negação, consultando médico após médico, buscando opiniões diferentes, qualquer um que pudesse dizer que havia esperança. Passou por depressão, dias onde não queria sair da cama, onde a escuridão externa parecia apenas refletir a escuridão que ele sentia por dentro. Seu pai tentou ajudar, mas da única forma que sabia, falando sobre a empresa, sobre responsabilidades, sobre como Felipe precisava se recuperar e voltar ao trabalho. Seu irmão, Diego, visitava ocasionalmente, mas as visitas eram desconfortáveis, marcadas por silêncios longos e conversas forçadas. Foi Dona Célia, a governanta que tinha trabalhado para a família Andrade por décadas, quem finalmente conseguiu alcançá-lo. Senhor Felipe, ela disse um dia, entrando em seu quarto sem pedir permissão. Um privilégio que ela tinha ganhado através de anos de lealdade. Chega. Chega o quê? Felipe respondeu amargamente da cama, onde passava a maior parte de seus dias.
de autopiedade, de desistir, de agir como se sua vida tivesse acabado só porque você não pode mais ver. Dona Célia, não me interrompa, ela disse firmemente. Eu conheci você desde que era um bebê, Felipe. Eu te vi crescer, e o homem que você é, ou era, não é alguém que desiste. Sim, algo terrível aconteceu. Sim, sua vida mudou de formas que você nunca imaginou. Mas você ainda está vivo. Você ainda tem sua mente, suas capacidades, sua família, e você tem uma escolha. Pode ficar aqui, nesta cama, deixando que a escuridão te consuma. Ou pode aprender a viver nesta nova realidade. Felipe ficou quieto por um longo momento. Então, para sua própria surpresa, riu. Um som amargo e sem humor. E como eu faço isso, Dona Célia? Como eu simplesmente aceito que nunca mais vou ver um pôr do sol? Nunca mais vou ver o rosto das pessoas? Nunca mais vou... Sua voz quebrou e ele parou, lutando contra as lágrimas que vieram de qualquer forma. Dona Célia se aproximou, e ele sentiu quando ela se sentou na beira da cama, sua mão pegando a dele. Você aprende, ela disse gentilmente. Um dia de cada vez. Um passo de cada vez. E você aceita ajuda, porque você não tem que fazer isso sozinho. E ela estava certa. Nos meses seguintes, Felipe começou, relutantemente no início, mas com crescente determinação, a aprender a viver em seu novo mundo. Teve aulas de mobilidade, aprendendo a navegar seu ambiente com uma bengala branca. Aprendeu braille, descobrindo que ainda podia ler apenas de uma forma diferente. Teve sessões com um terapeuta ocupacional que o ensinou técnicas para realizar tarefas diárias, cozinhar, se vestir, organizar suas coisas. Mas o mais difícil foi aprender a confiar em outras pessoas. Felipe tinha sempre sido independente, alguém que resolvia seus próprios problemas. Agora, ele tinha que aceitar que precisava de ajuda. E não apenas ajuda ocasional, mas assistência constante. Foi assim que começou a procurar por cuidadores. O primeiro durou 2 semanas antes de Felipe, em um acesso de frustração, o dispensou. O segundo aguentou 1 mês. O terceiro era competente, mas impessoal, tratando o trabalho como exatamente isso, um trabalho sem nenhuma conexão pessoal. Você está sendo muito exigente, seu pai disse depois que o 5º cuidador foi embora. Eu tenho que passar o dia inteiro com essa pessoa, Felipe retrucou. Perdoe-me por querer alguém que eu possa pelo menos tolerar. O que você quer exatamente? Roberto perguntou exasperado. Felipe parou, considerando a pergunta. O que ele queria? Alguém que não o tratasse como uma criança. Alguém que entendesse quando ele precisava de ajuda e quando ele precisava de espaço. Alguém que visse nele uma pessoa, não apenas uma deficiência. Alguém como Marina tinha sido. Alguém que o desafiava, mas também o aceitava. Alguém que via além da superfície, que entendia quem ele realmente era por baixo de todas as camadas que ele tinha construído ao longo dos anos. Mas ele não disse isso. Apenas respondeu, alguém competente e discreto. E foi assim que, 3 anos após o acidente, Marina Oliveira Costa tocou a campainha de sua casa em Curitiba, se apresentou como sua nova cuidadora e fez o coração dele reconhecer aquela voz antes mesmo que sua mente consciente pudesse processar completamente quem ela era. Barcelona, Marina repetiu, e Felipe podia ouvir o eco de memórias naquela única palavra. Sim, eu vivi lá, por alguns anos. Quando? Felipe perguntou, seu coração batendo tão forte que ele tinha certeza de que ela poderia ouvi-lo através da sala. Houve uma pausa. Felipe imaginou Marina considerando suas opções, decidindo quanto revelar, quanto reconhecer. Há muito tempo, ela finalmente respondeu. Mais de 1 década, eu estudei lá. Arquitetura, Felipe disse. Não era uma pergunta. Silêncio. E então, tão baixo que ele quase não ouviu.
Como você sabe? Marina, Felipe começou, e então parou, não tendo certeza de como continuar. Como você diz para alguém que você reconheceu sua voz após 15 anos? Como você explica que tinha pensado nela 1000 vezes ao longo desses anos, imaginado como ela estava, se ela era feliz? Mas então Marina fez algo que ele não esperava. Ela riu, uma risada curta, quase sem humor. É você, ela disse. Felipe Andrade. Eu não tinha certeza se você me reconheceria. A não te reconhecer? Felipe ficou em pé, virando-se na direção de sua voz. Marina, eu reconheceria sua voz em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Você acha que eu poderia esquecer? Muita coisa mudou, Marina disse, e havia algo defensivo em seu tom agora. Passaram-se 15 anos, Felipe. Nós somos pessoas diferentes agora. Você sabia? Felipe perguntou de repente. Quando você aceitou este trabalho, você sabia que era eu? Outra pausa. Mais longa desta vez. Sim, Marina finalmente admitiu. Quando a agência mencionou o nome, eu pesquisei. Vi fotos antigas de antes do acidente. Reconheci você imediatamente. E mesmo assim você veio. Eu preciso do trabalho, Marina disse. Mas sua voz estava tensa agora, como se estivesse se defendendo. E eu pensei que talvez você não se lembrasse. Ou que se lembrasse você não se importaria. Afinal, já faz tanto tempo. Felipe passou uma mão pelos cabelos, um gesto familiar de frustração que alguns hábitos antigos nunca morrem. Não se importaria? Ele repetiu. Marina, você ainda é uma das pessoas mais importantes que já passou pela minha vida. Como você pode achar que eu não me importaria? Porque você não tentou me encontrar? A voz dela saiu mais alta agora, carregada de emoção que ela tinha estado claramente segurando. Em 15 anos, Felipe, nenhuma mensagem, nenhum e-mail, nada. Então perdoe-me por assumir que você tinha seguido em frente completamente. Eu deletei seu número, Felipe disse baixinho, depois que terminamos. Não porque eu queria esquecer você, mas porque era muito doloroso. Muito difícil ter acesso a você, mas não poder realmente te alcançar. E então, conforme os anos passaram, eu pensei que você tinha seguido em frente. Eu ouvi que você tinha se casado. Fui casada, Marina corrigiu. E você, nunca se casou? Não, Felipe admitiu. Nunca encontrei, nunca consegui. Ele não terminou a frase, mas não precisava. O silêncio entre eles estava cheio de coisas não ditas, de 15 anos de vidas separadas, de caminhos que poderiam ter se cruzado, mas não cruzaram. Olha, Marina finalmente disse, e sua voz estava mais controlada agora, profissional. Eu entendo que isso é complicado. Se você preferir que eu vá embora, que a agência envie outra pessoa, eu entendo completamente. Não vai haver ressentimentos. Não! Felipe disse imediatamente. Não, eu não quero que você vá embora. Eu preciso de 1 minuto para processar isso. Você poderia ficar? Por favor? Ok, Marina respondeu após uma hesitação. Eu fico. Mas, Felipe, vamos deixar uma coisa clara. Eu estou aqui como sua cuidadora, profissionalmente. O que nós tínhamos, o que nós fomos, isso foi há muito tempo. E nós somos pessoas diferentes agora. Claro, Felipe concordou. Embora uma parte dele, uma parte que ele pensou que tinha enterrado anos atrás, se rebelasse contra essa ideia. Profissionalmente. E assim começou a mais estranha e dolorosa reunião que qualquer um deles poderia ter imaginado. Marina foi instalada no quarto de hóspedes, próximo à suíte de Felipe. Dona Célia a orientou sobre a rotina da casa, as preferências de Felipe, o que ele gostava e não gostava. Ele é teimoso, Dona Célia advertiu Marina. Não gosta de pedir ajuda mesmo quando precisa, e tem dias ruins, onde a frustração fica demais.
Nesses dias, é melhor dar a ele espaço, mas ficar por perto caso ele precise de você. Marina ouviu atentamente, fazendo perguntas apropriadas, tomando notas mentais. E se Dona Célia percebeu alguma familiaridade, além do profissional, na forma como Marina falava sobre Felipe, ela não comentou. Os primeiros dias foram tensos. Marina era eficiente e respeitosa, tratando Felipe com o tipo de cuidado profissional que ele tinha experimentado com cuidadores anteriores. Mas havia uma diferença. Ela entendia quando ele precisava de ajuda sem que ele precisasse pedir. Sabia quando estava frustrado antes mesmo de suas mãos tremerem. Podia ler seu humor pelo tom de voz de uma forma que nenhum dos cuidadores anteriores conseguiu. E Felipe, por sua vez, estava constantemente consciente de sua presença. Podia ouvir seus passos leves pelo corredor, reconhecer o leve aroma de seu perfume, diferente do que ela usava em Barcelona, mas ainda com aquela nota de lavanda que ele tinha amado. Sabia quando ela estava na sala, mesmo quando ela não fazia nenhum barulho, apenas pela mudança sutil no ar, na atmosfera. Você está se adaptando bem, ele comentou uma manhã, cerca de uma semana após sua chegada. Eles estavam na sala de jantar, Marina tinha preparado o café da manhã, algo que não era tecnicamente parte de suas responsabilidades, mas que ela tinha assumido naturalmente. Obrigada, Marina respondeu. É mais fácil do que eu esperava. Você é muito independente para alguém em sua situação. Trabalhei duro para isso, Felipe disse. Eu não gosto de depender de outras pessoas. Eu lembro, Marina disse, e então parou abruptamente, como se tivesse percebido que tinha dito demais, que tinha cruzado a linha de profissional para pessoal que ela mesma tinha estabelecido. Felipe sentiu um sorriso, o primeiro genuíno em muito tempo, tocar seus lábios. Você lembra? Memórias antigas, Marina disse rapidamente. De Barcelona. Você sempre teve dificuldade em pedir ajuda. E você sempre foi boa em oferecê-la sem que eu precisasse pedir. Felipe respondeu suavemente. Ele ouviu quando ela pegou sua xícara de café. O leve tinir da porcelana contra porcelana. Podia imaginar, embora tentasse não fazer isso, como ela estava sentada, se ela ainda mordia o lábio inferior quando estava pensativa, se seus olhos ainda se iluminavam quando ela estava animada sobre algo. Felipe, Marina disse depois de um momento, sua voz cuidadosa. Nós precisamos estabelecer limites. Eu sei que nós temos história, mas você está certa, Felipe interrompeu. Profissional. Eu entendo. É só que é difícil fingir que você é apenas mais uma cuidadora quando você é muito mais do que isso. Era, Marina corrigiu gentilmente. Era muito mais do que isso. Há 15 anos. E se eu ainda sentir como se fosse ontem? Marina ficou quieta por tanto tempo que Felipe pensou que ela não fosse responder. Então você precisará aprender a conviver com isso. Porque o passado é passado, Felipe. Não podemos voltar. E mesmo se pudéssemos, nós somos pessoas diferentes agora, com vidas diferentes. Me fale sobre sua vida, Felipe pediu impulsivamente. Nesses 15 anos, o que aconteceu? Você ainda trabalha com arquitetura? Marina hesitou, e Felipe esperou, dando a ela tempo para decidir se queria compartilhar, se queria cruzar essa linha que ela mesma tinha desenhado. Trabalhei, ela finalmente disse, por alguns anos. Depois de Barcelona, eu fui para Londres, depois para Paris, tive alguns projetos interessantes, trabalhei com alguns escritórios bons, e então... Ela parou, e havia algo em sua voz agora, algo doloroso. E então conheci Eduardo. Eduardo. O nome caiu entre eles como uma pedra em água parada. Seu marido, Felipe disse. Ex-marido, Marina corrigiu. Nós nos casamos rápido demais, por razões erradas. Ele queria que eu parasse de trabalhar,
que me concentrasse em construir uma família. E por um tempo, eu pensei que talvez fosse o que eu queria também, mas... Ela suspirou. Não funcionou. Nós nos divorciamos há 3 anos. 3 anos. O mesmo tempo desde o acidente de Felipe. Sem filhos? Felipe perguntou, embora a pergunta parecesse intrusiva, mesmo aos seus próprios ouvidos. Não, Marina respondeu, e havia definitivamente dor em sua voz agora. Nós tentamos, mas não foi para ser. Felipe quis alcançá-la, confortá-la da forma como costumava fazer, mas sabia que não podia. Não mais. E você? Marina perguntou, claramente querendo mudar o assunto de si mesma. O que aconteceu depois do Brasil? Depois que você voltou? Então Felipe contou. Sobre os anos construindo a empresa, provando seu valor para seu pai. Sobre relacionamentos superficiais que nunca foram a lugar nenhum. Sobre o acidente, as cirurgias, a longa recuperação. Sobre aprender a viver em um mundo sem luz. Não foi a empresa que te cegou, Marina disse baixinho quando ele terminou, mas quase te consumiu de qualquer forma. Sim, Felipe admitiu. Mas o irônico é que depois de perder minha visão, finalmente percebi o quanto eu tinha desperdiçado quando podia ver. Todas as coisas que eu não aproveitei porque estava muito ocupado trabalhando. Todas as pessoas que eu empurrei para longe porque tinha coisas mais importantes para fazer. Ele não disse você, mas ambos sabiam que era sobre isso que ele estava falando. O arrependimento é um luxo perigoso, Marina disse. Ele nos mantém presos no passado, nos impede de viver o presente. Você parece alguém que aprendeu isso da forma difícil, Felipe observou. Eu aprendi muitas coisas da forma difícil, Marina respondeu, e havia tanto peso naquelas palavras, tanto sofrimento não dito, que Felipe sentiu seu coração se apertar. Os dias se transformaram em semanas, e apesar dos esforços de Marina para manter as coisas estritamente profissionais, era impossível negar que havia uma conexão entre eles que ia além de cuidador e paciente. Era nas pequenas coisas. Na forma como Marina sabia exatamente quando Felipe estava ficando frustrado e precisava de espaço. Em como ela descrevia coisas para ele, não apenas funcionalmente, mas de forma que permitisse que ele realmente visualizasse, que sentisse como se estivesse vendo através dos olhos dela. O céu está incrível hoje, ela disse uma tarde enquanto eles estavam no jardim. Felipe tinha começado a passar mais tempo fora, incentivado pela presença de Marina. Tem essas nuvens enormes e brancas, como montanhas de algodão, e o sol está batendo nelas de um jeito que faz as bordas brilharem douradas, quase como se estivessem em chamas. Você ainda vê o mundo como uma artista, Felipe comentou com um sorriso. Velhos hábitos, Marina respondeu. Mas ele podia ouvir o sorriso em sua voz também. Ou era na forma como Felipe se pegava esperando pelos momentos com ela. Não apenas porque ela o ajudava com tarefas práticas, mas porque conversas com Marina eram vivas. Ela o desafiava, discordava dele quando achava que ele estava errado, fazia-o pensar sobre coisas além de sua própria situação. Você já pensou em voltar para a empresa? Marina perguntou um dia. Eles estavam na biblioteca. Felipe tinha um sistema de audiolivros que ele usava frequentemente. Não há ponto, Felipe respondeu automaticamente. Eu não posso fazer o trabalho que fazia antes. Por que não? A pergunta o pegou desprevenido. Marina, eu sou cego. Como eu posso dirigir reuniões, analisar dados, fazer todas as coisas que um CEO precisa fazer? Mas você não precisa ver para fazer nenhuma dessas coisas, Marina argumentou. Reuniões são sobre comunicação, não sobre visão. Dados podem ser apresentados de formas diferentes, auditivamente, através de software adaptativo. Felipe, você está usando sua cegueira como desculpa para não tentar. Isso é fácil para você dizer. É? Marina interrompeu,
e havia uma borda afiada em sua voz agora. É fácil para mim? Você acha que foi fácil para mim recomeçar do zero após meu divórcio? Voltar para a arquitetura depois de anos parada? Mas eu fiz, porque desistir era mais assustador do que tentar e falhar. Felipe ficou quieto, processando suas palavras. Ela estava certa, ele sabia. Ele tinha usado sua cegueira como desculpa para se isolar, para evitar correr riscos, para viver uma vida menor do que era capaz. Quando você ficou tão sábia? Ele finalmente perguntou sem nenhuma ironia. Quando quebrei meu coração 15 anos atrás e tive que aprender a viver com os pedaços, Marina respondeu. E havia tanto honestidade crua naquela resposta que tirou o fôlego de Felipe. Mari, desculpe, ela disse rapidamente. Isso foi inapropriado. Eu não deveria... Não, Felipe a interrompeu. Não se desculpe. Eu preciso saber. Você se arrependeu de terminar conosco? Marina não respondeu imediatamente. Felipe podia ouvi-la se movendo, o farfalhar de roupas, sugerindo que ela tinha se levantado, talvez caminhando até a janela. Todos os dias, ela finalmente admitiu, sua voz tão baixa que ele teve que se esforçar para ouvir. E nenhum dia, porque eu sei que foi a decisão certa na época. Nós dois tínhamos coisas que precisávamos fazer, vidas que precisávamos viver, mas isso não torna menos doloroso. Não faz com que eu sinta menos falta do que nós éramos. Felipe se levantou, usando sua bengala para navegar até onde ele achava que ela estava. Parou quando sentiu o calor de sua presença, quando o leve aroma de lavanda ficou mais forte. E agora? Ele perguntou. O que nós somos agora? Eu não sei, Marina respondeu, e ele podia ouvir as lágrimas não derramadas em sua voz. Eu vim aqui pensando que poderia manter distância, que poderia ser profissional, mas estar perto de você novamente, conversar com você, conhecer quem você se tornou. Felipe, é como tentar não respirar. Tecnicamente possível, mas eventualmente você tem que ceder. Felipe levantou uma mão lentamente, dando a ela tempo para se afastar se quisesse. Ela não se afastou. Seus dedos encontraram o rosto dela, traçando suavemente seus contornos. Os olhos fechados agora sob seu toque. As bochechas. Ele podia sentir a umidade de lágrimas. Os lábios. Você ainda é tão bonita quanto eu lembro, ele sussurrou. Você não pode me ver? Marina disse, mas suas mãos tinham subido para cobrir as dele, pressionando-as mais firmemente contra seu rosto. Eu não preciso ver você para saber, Felipe respondeu. Beleza não é apenas visual, Mari. É como você faz o ar na sala mudar quando entra. Como sua voz pode ser firme e gentil ao mesmo tempo. Como você ainda morde o lábio quando está pensativa. Sim, eu percebi. É quem você é, não apenas como você parece. Felipe, Marina começou, mas então parou, como se não soubesse como continuar. Eu sei, ele disse suavemente, abaixando suas mãos, mas não se afastando completamente. Eu sei que é complicado, que temos bagagem, história, 15 anos de vidas separadas. Mas, Marina, nestas últimas semanas com você, eu me senti mais vivo do que me senti nos últimos 3 anos. Você me faz querer tentar novamente. Não apenas com a empresa, mas com tudo. Nós não podemos simplesmente voltar atrás, Marina disse, mas sua voz estava vacilante, como se ela estivesse tentando se convencer. Não podemos fingir que esses 15 anos não aconteceram. Não estou sugerindo que fingamos, Felipe respondeu. Estou sugerindo que tentemos algo novo, não Felipe e Marina de 15 anos atrás, mas quem nós somos agora. Pessoas mais velhas, esperançosamente mais sábias, pessoas que já erraram e aprenderam. Marina ficou quieta por um longo momento. Felipe esperou, seu coração batendo forte, consciente de que estava colocando tudo em jogo novamente. Se ela dissesse não,
Ele sobreviveria. Tinha sobrevivido a perder ela antes, mas algo nele sabia que desta vez seria diferente. Desta vez, ele não teria a ignorância de não saber o que estava perdendo. Ok, Marina finalmente disse, tão baixo que era quase um sussurro. Ok, Felipe repetiu, querendo ter certeza de que tinha ouvido corretamente. Ok, Marina confirmou. E agora ele podia ouvir o sorriso em sua voz. Nós tentamos, devagar, sem expectativas irrealistas. Mas, sim, nós tentamos. E lá, na biblioteca silenciosa da casa de Felipe em Curitiba, 15 anos após terem se conhecido em uma cafeteria em Barcelona, eles se beijaram novamente. Era diferente desta vez, mais hesitante, mais cuidadoso, carregado com o peso de tudo que tinha acontecido entre eles. Mas também era familiar, como voltar para casa após uma longa jornada. Os meses seguintes foram tanto maravilhosos quanto desafiadores. Marina continuou como cuidadora oficial de Felipe, mas seu relacionamento evoluiu para algo mais. Eles eram cuidadosos em manter limites apropriados na frente de Dona Célia e outros funcionários, mas nos momentos privados, eles reconstruíam sua conexão peça por peça. Não era fácil. 15 anos de separação, de experiências diferentes, de crescimento individual, significavam que eles tinham que se conhecer novamente de muitas formas. Você é mais sério agora, Marina observou uma noite. Eles estavam no jardim, aproveitando o ar fresco da noite. Mais contido. A cegueira muda uma pessoa, Felipe respondeu. Você aprende a ser cauteloso, a não se abrir muito facilmente. Mas você não precisa ser cauteloso comigo, Marina disse suavemente. Não é tão simples, Felipe argumentou. Mari, eu tenho medo de depender demais de você, de me tornar um fardo, de você um dia acordar e perceber que você merece alguém menos complicado. Marina pegou sua mão, entrelaçando seus dedos. Felipe Andrade, você ouve bem o que vou dizer. Você não é um fardo. Sua cegueira não é o que define você. E quanto a merecer alguém menos complicado, talvez eu mereça. Mas complicado é interessante. Complicado é real. Eu prefiro real e complicado do que fácil e superficial. Como você ficou tão sábia? Felipe perguntou com um sorriso. Já te disse, coração quebrado é uma boa professora. Eles também tiveram que navegar pelas reações dos outros. Dona Célia, para seu crédito, não pareceu surpresa quando ficou óbvio que o relacionamento entre Felipe e Marina tinha evoluído além de profissional. Eu sempre soube que você precisava de alguém especial, ela disse para Felipe um dia. Alguém que visse além do óbvio. E essa Marina, ela é especial. O pai de Felipe, por outro lado, foi menos compreensivo. Você está se envolvendo com sua cuidadora? Roberto perguntou incredulamente durante uma de suas visitas. Felipe, isso é inapropriado. O que as pessoas vão dizer? Eu não me importo com o que as pessoas vão dizer. Felipe respondeu calmamente. Marina estava na sala ao lado, mas ele sabia que ela podia ouvir tudo. E ela não é apenas minha cuidadora. Ela é alguém que eu amei há muito tempo e estou tendo a chance de amar novamente. Amor, Roberto disse com desdém. Você já tentou amor antes, Felipe, depois da sua mãe, depois de outras mulheres. Sempre acaba mal. Talvez, Felipe concedeu. Ou talvez eu finalmente aprendi como fazer dar certo. Roberto resfolegou, mas não argumentou mais. Ele tinha visto a mudança em seu filho nas últimas semanas. O novo interesse em voltar para a empresa, a forma como Felipe parecia mais leve, mais engajado com o mundo ao seu redor. E se isso era por causa dessa mulher, bem, talvez Roberto devesse ser grato, em vez de crítico. A maior mudança veio quando Felipe anunciou que queria voltar para a empresa, não como uma figura de proa distante, mas ativamente envolvido nas operações. Você tem razão.
Ele disse para Marina: eu estava usando minha cegueira como desculpa. Mas se eu posso navegar minha própria casa, se eu posso ler através de braille e software de leitura, se eu posso manter relacionamentos significativos, então eu posso definitivamente contribuir para a empresa que minha família construiu. Marina o apoiou completamente, ajudando-o a preparar, praticando apresentações, oferecendo feedback honesto quando ele precisava melhorar algo. Você está sendo muito gentil comigo, Felipe disse uma vez após uma sessão de prática particularmente difícil. Não estou, Marina discordou. Estou sendo honesta. Você precisa trabalhar na forma como você projeta confiança, mesmo quando não pode fazer contato visual. Mas você está chegando lá, e ele chegou lá. Sua primeira reunião de volta na empresa foi tensa. Felipe podia sentir a incerteza dos outros executivos, suas dúvidas sobre se um CEO cego poderia realmente liderar. Mas ele se preparou meticulosamente, conhecendo cada número, cada projeção, cada detalhe do negócio. E quando ele falou com autoridade e clareza. Minha cegueira não mudou minha capacidade de ver o panorama geral, ele disse no final da reunião. Na verdade, me forçou a ouvir mais atentamente, a prestar atenção a detalhes que eu poderia ter negligenciado antes. Então, sim, eu sou diferente do CEO que vocês conheciam. Mas diferente não significa menos capaz. Houve um momento de silêncio. Então, um a um, os executivos começaram a aplaudir. E Felipe soube que tinha vencido, não apesar de sua cegueira, mas aprendendo a trabalhar com ela. Mas nem tudo foi progresso linear. Uma noite, cerca de 5 meses após Marina ter chegado, Felipe foi acordado por um barulho. Era tarde, passava da meia-noite e a casa estava quieta. Mas ele tinha ouvido algo, um soluço abafado vindo do quarto de Marina. Ele se levantou, navegando com a facilidade que vem da prática, e foi até a porta dela. Bateu suavemente. Mari, você está bem? Silêncio. Então, estou bem. Volte para a cama. Mas sua voz estava embargada, claramente chorando. Felipe não se moveu. Marina, por favor, deixe-me entrar. Houve uma pausa longa. Então ele ouviu passos, o som de uma porta se abrindo. Eu estava tendo um sonho ruim, Marina disse, sua voz ainda espessa de lágrimas. Felipe estendeu a mão, encontrando o braço dela, deixando-a guiá-lo para dentro do quarto. Ela o levou até a cama, onde eles se sentaram lado a lado. Quer falar sobre isso? Ele perguntou gentilmente. Marina ficou quieta por tanto tempo que ele pensou que ela não fosse responder. Então, em voz baixa e hesitante, ela começou a falar. Sobre o que eu disse, sobre não ter filhos com Eduardo. Não foi porque nós não tentamos o suficiente ou porque não deu certo. Foi porque... Sua voz quebrou. Foi porque eu perdi um bebê. Eu estava grávida, 3 meses. Então houve complicações e... Felipe puxou-a para seus braços, sentindo-a tremer contra ele. Mari, eu sinto muito. Eu não sabia. Como você poderia? Marina disse, sua voz abafada contra seu ombro. Eu nunca contei para ninguém. Apenas Eduardo e eu sabíamos. E depois que aconteceu, foi o começo do fim para nós. Ele me culpou, embora os médicos dissessem que não havia nada que eu poderia ter feito diferente. E eu me culpei também. Por muito tempo. E agora? Felipe perguntou, suavemente acariciando seus cabelos. Agora eu sei que não foi minha culpa, mas ainda dói. E às vezes, como hoje, tenho sonhos sobre como as coisas poderiam ter sido. Sobre segurar um bebê que nunca vai existir. Felipe apertou-a mais forte, desejando poder absorver sua dor, fazer tudo melhor. Mas ele sabia que não podia. Tudo o que podia fazer era estar presente, oferecer conforto, ser uma testemunha de seu sofrimento. Você já quis filhos? Marina perguntou depois de um tempo, quando suas lágrimas tinham diminuído para fungadas ocasionais. Sim, Felipe admitiu.
Quando eu era mais jovem, eu sempre imaginei que um dia teria uma família. Mas depois do acidente, eu pensei que talvez não fosse justo trazer crianças para um mundo onde seu pai não poderia vê-las. Isso é ridículo, Marina disse com uma veemência que o surpreendeu. Você seria um pai maravilhoso, Felipe. Ver é apenas uma das muitas formas de conhecer alguém. Você ouviria suas risadas, sentiria seus abraços, conheceria suas personalidades através de conversas e tempo juntos. Que se importa se você não pode ver seus rostos? Você realmente acredita nisso? Felipe perguntou. Com todo o meu coração, Marina respondeu. E então, mais hesitante. E eu gostaria de tentar novamente. Um dia, se... Ela parou, como se não tivesse certeza se deveria continuar. Se? Felipe encorajou. Se você quisesse também, comigo. Felipe sentiu seu coração se expandir, preenchendo seu peito com uma emoção tão grande que era quase dor. Marina Oliveira Costa, não há nada no mundo que eu queira mais do que construir uma vida com você. Uma vida completa, com tudo que isso implica. Eles ficaram assim por muito tempo, abraçados no escuro do quarto dela, dois corações danificados encontrando cura um no outro. 2 meses depois, em uma noite excepcionalmente clara de primavera, Felipe pediu Marina em casamento. Ele tinha planejado meticulosamente com a ajuda conspiratória de Dona Célia. O jardim estava decorado. Embora ele não pudesse ver, ele queria que fosse perfeito para ela. Havia luzes suaves. Marina descreveu para ele depois como eram como vagalumes presos em vidro. Flores do tipo que Marina amava. Música suave tocando ao fundo. Ok, o que está acontecendo? Marina perguntou quando ele a levou para fora. Você está agindo estranho. Estranho como? Felipe perguntou, um sorriso brincando em seus lábios. Estranho como nervoso. Felipe Andrade nervoso é uma visão rara. Não é uma visão, ele brincou. Você não pode ver nervosismo. Marina riu, o som que ele tinha aprendido a amar novamente. Semanticista. Mas sério, o que... Marina! Felipe a interrompeu parando no meio do jardim. Eu preciso te contar algo. Ok, Marina disse cautelosamente. Quando eu te conheci 15 anos atrás, eu pensei que tinha encontrado algo especial. Alguém que me via, realmente me via, de uma forma que ninguém mais via. E então eu te perdi e passei anos pensando que essa tinha sido minha única chance de verdadeira felicidade. Felipe, deixe-me terminar, ele disse gentilmente. E então, contra todas as probabilidades, você apareceu na minha porta novamente. E dessa vez eu não podia te ver fisicamente, mas eu te reconheci do mesmo jeito. Porque você é essencial para mim, Marina. É como respirar. Eu não preciso ver para saber que você está lá. Eu sinto você. Em cada célula do meu corpo, eu sinto você. Ele sentiu nos bolsos, encontrando a pequena caixa que tinha escondido lá. Ajoelhou-se e ouviu o leve suspiro de Marina quando ela percebeu o que estava acontecendo. Eu sei que nós temos história complicada. Sei que nenhum de nós é perfeito, que ambos carregamos cicatrizes de nossos passados. Mas eu também sei que eu te amo, sempre amei, e quero passar o resto da minha vida amando você, aprendendo você, construindo algo novo e bonito com você. Ele abriu a caixa, segurando-a em direção aonde ele sabia que ela estava. Marina Oliveira Costa, você aceita se casar comigo? Houve um momento de silêncio. Um momento onde Felipe sentiu seu coração parar, onde todas as suas inseguranças vieram à tona. E se ela dissesse não? E se isso fosse rápido demais? E se... Sim!
A palavra saiu em um soluço, meio riso, meio choro, e então Marina estava de joelhos com ele, suas mãos segurando seu rosto, seus lábios encontrando os dele em um beijo que era salgado com lágrimas e doce com promessa. Sim, sim, 1000 vezes sim, ela repetiu entre beijos. Felipe, eu te amo. Eu sempre te amei, mesmo quando estava tentando não amar. E sim, eu quero me casar com você. Quero construir uma vida com você. Quero tudo com você. Felipe riu, um som de pura alegria, e segurou-a contra si. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que estava completamente onde deveria estar. O casamento aconteceu 6 meses depois, em uma cerimônia íntima em Campos do Jordão, uma cidade montanhosa que tanto Felipe quanto Marina amavam. Era pequeno, apenas família próxima e amigos queridos, mas era perfeito. Marina descreveu tudo para Felipe nos dias que antecederam a cerimônia. As flores brancas e lavanda que decoravam o espaço, a vista das montanhas ao fundo, a forma como a luz da tarde dourava tudo. No dia, enquanto ele esperava no altar, Felipe ouviu quando a música mudou, sinalizando a entrada de Marina. Ele não podia vê-la caminhando em direção a ele, mas Dona Célia, que estava ao seu lado, sussurrou. Ela está linda, Senhor Felipe. A mais bonita que eu já vi. E quando Marina alcançou-o, quando ela pegou suas mãos, ela sussurrou apenas para ele, você está chorando. São lágrimas felizes, Felipe respondeu, não se importando com quem mais pudesse ouvir. Os votos foram simples, mas profundos. Promessas de estar presente um para o outro, de apoiar os sonhos um do outro, de enfrentar juntos qualquer que fossem os desafios que a vida trouxesse. Eu prometo ver você, Felipe disse. Não com meus olhos, mas com meu coração. Ver quem você realmente é, em toda a sua beleza e complexidade. E eu prometo ser seus olhos quando você precisar, Marina respondeu. Mas também confiar em você para ver as coisas que eu não posso. Porque visão vem de muitas formas, e às vezes os que não podem ver fisicamente enxergam mais claramente do que todos. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, o beijo foi acompanhado de aplausos e mais de algumas lágrimas do pequeno grupo de convidados que testemunhou a união de duas pessoas que tinham encontrado um ao outro, perdido um ao outro, e contra todas as probabilidades, encontrado um ao outro novamente. A recepção foi cheia de risos e histórias. Diego, o irmão de Felipe, fez um discurso emocionante sobre como ele tinha visto seu irmão voltar a viver nos últimos meses. Eu não sei se foi o amor ou se Marina é apenas mágica, ele brincou, mas de qualquer forma estou feliz em tê-la na família. Depois, quando os convidados tinham ido embora e era apenas Felipe e Marina sozinhos em seu quarto, eles se deitaram juntos, dedos entrelaçados. Você está feliz? Marina perguntou. Mais do que jamais imaginei ser possível, Felipe respondeu. E você? Eu sinto como se tivesse voltado para casa, Marina disse. Como se os últimos 15 anos fossem apenas um desvio, e agora estou de volta ao caminho que deveria estar desde o início. Mas você não pensa, Felipe disse pensativamente, que talvez nós precisássemos daquele desvio para nos tornarmos as pessoas que somos agora, pessoas que podem realmente apreciar e valorizar isso? Marina considerou. Talvez não existam erros, apenas caminhos diferentes que todos nos levam aonde precisamos estar. Epílogo. 2 anos depois. O som de um bebê chorando encheu a casa, e Felipe sentiu um sorriso se espalhar por seu rosto, mesmo enquanto ele se levantava da cama rapidamente. Eu vou, ele disse para Marina, que estava acordando ao lado dele. Tem certeza? Ela perguntou sonolenta. Tenho, Felipe respondeu, já navegando pelo corredor com a facilidade da prática. No quarto do bebê, ele pegou sua filha do berço, segurando-a cuidadosamente contra seu peito. Shhh, pequena Sofia,
Ele sussurrou, balançando-a gentilmente. Papai está aqui. Sofia, nomeada em homenagem à avó de Marina, tinha 3 meses agora. E embora Felipe nunca pudesse ver seu rosto, ele conhecia cada centímetro dela através do toque. Os cachos macios de cabelo que Marina disse que eram iguais aos dela. Os dedos pequenos que se agarravam ao seu dedo com força surpreendente. A forma como ela se acalmava com o som de sua voz. Marina apareceu na porta, observando pai e filha juntos. Você é tão bom com ela, ela disse suavemente. Eu a amo, Felipe disse simplesmente. Como eu não seria bom? Marina se aproximou abraçando ambos. Você sabe o que eu estava pensando hoje? Sobre aquela noite em Barcelona na cafeteria. Se alguém tivesse me dito então que 15 anos depois eu estaria casada com você, com um bebê, feliz em uma forma que eu nem sabia que era possível, eu teria pensado que era ficção. Boa demais para ser verdade. E agora? Felipe perguntou. Agora eu sei que as melhores histórias não são ficção. São as reais, as complicadas, as que nos fazem trabalhar para nossos finais felizes. Porque quando você finalmente chega lá, depois de todos os desvios e desafios, é muito mais doce do que qualquer conto de fadas poderia ser. Felipe beijou seu topo de cabeça, então a bochecha macia de Sofia. Você está certa. E sabe de uma coisa? Eu não mudaria nada, nem mesmo os anos que passamos separados. Porque tudo, cada decisão, cada erro, cada dor, nos levou exatamente aqui. E aqui é perfeito. Sofia tinha adormecido novamente, sua respiração pequena e constante contra o peito de Felipe. Ele a colocou cuidadosamente de volta no berço, e então ele e Marina voltaram para seu quarto, mãos entrelaçadas. Do lado de fora, a cidade de Curitiba estava acordando para um novo dia. Mas dentro da casa dos Andrade Costa, como eles agora se chamavam, havia paz. Havia amor. Havia uma família que tinha sido perdida e encontrada e construída de novo, mais forte pelas rachaduras que tinha sobrevivido. E enquanto Felipe se deitava ao lado de sua esposa, ouvindo sua respiração se estabilizar no sono, ele pensou sobre como tinha sido abençoado. Não apesar de tudo que tinha acontecido, mas por causa disso. Porque as melhores bênçãos, ele tinha aprendido, frequentemente vêm disfarçadas. Vêm em formas que você não reconhece até que tem distância suficiente para ver o quadro completo. E seu quadro, embora ele nunca pudesse vê-lo fisicamente, era lindo. Obrigado por terem viajado conosco nesta jornada emocionante de amor reencontrado e segundas chances. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas narrativas. E nos comentários, conte para nós. Você acredita em segundas chances no amor? Já teve alguma experiência de reencontrar alguém especial do passado? Adoraríamos ouvir suas histórias. Até a próxima. E lembrem-se, o amor verdadeiro pode esperar anos, pode atravessar continentes, pode até mesmo transcender a própria visão. Porque o coração não precisa de olhos para reconhecer seu lar.